Boa noite a todos e todas. Vamos iniciar a mesa redonda Cidadania e Cotidiano. E compondo a mesa, temos os professores. Antônio Jesus Souza Melo Neto, que possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Campina Grande, especialização em Linguística aplicada ao ensino de língua materna pela Universidade Federal de Campina Grande, especialização em Língua Espanhola pela Faculdades Integradas de Jacarepaguá e mestrado profissionalizante em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal de Pernambuco. Atualmente, é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. Ciro Linhares de Azevedo possui licenciatura em História pela Universidade Federal de Campina Grande, especialização em História do Brasil pela FIGE, mestre em História pela UFCG, na linha de pesquisa Cultura, Poder e Identidade. Tem experiência em estudos de gêneros e sexualidade, com maior especificidade nos estudos sobre espaços urbanos e performances queers, debates sobre travestilidade, corpos e envelhecimento. Cleiton Leandro Galvão, graduado em licenciatura em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco em 2007, mestre em Filosofia pela UFCE em 2014 e doutorando em Filosofia pelo Programa de Doutorado Integrado UFPB, UFPE e UFRN, desde 2015. Professor de Filosofia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, desde fevereiro de 2014. E é líder do Grupo de Pesquisa Mente, Tecnologia e Informação do IFPB. Atua nas áreas de Filosofia, Mente, da Linguagem e da Informação. João Paulo Gomes de Vasconcelos Aragão, professor da Rede de Educação Profissional e Tecnológica pelo IFPE Campus Arenense. Líder do Grupo de Pesquisa Observatório Lero, Núcleo de Estudos sobre Meio Ambiente, Sociedade e Espaço, certificado pelo IFPE CNPq. Doutor e mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Associação em Rede de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, PRODEMA, na UFPE. Departamento de Ciências Geográficas, DCG, especialista em Gestão Ambiental pela Universidade de Pernambuco. Graduado em Licenciatura Plena em Geografia pela UPE Mata Norte. E é membro do Grupo de Pesquisa Nexo, Sociedade e Natureza. Com a palavra agora, deixa o professor Aragão. Boa noite a todos e a todas. Satisfação muito grande poder compartilhar nesse momento de encontro de alguns conhecimentos aí, especialmente das áreas humanas, né, aqui representadas pelo professor Ciro, de História, pelo professor Antônio Jesus, Língua Portuguesa, pelo professor Cleiton, Filosofia. É um momento de encontro também entre alguns de nós que há alguns meses não nos víamos, e aí a gente está podendo se encontrar aqui. Antes de dar início ao primeiro momento, eu quero explicar como vai funcionar essa nossa mesa redonda, tá certo? Explicar especialmente aí ao público que nos está acompanhando nesse momento. Essa mesa, ela está organizada em 4 momentos, certo? Um primeiro momento para considerações iniciais sobre a temática da cidadania e cotidiano em tempos de pandemia, e cada membro dessa mesa terá 5 minutos para fazer essas considerações iniciais. Depois teremos um segundo momento e um terceiro momento, onde cada membro da mesa responderá uma questão, uma pergunta já previamente elaborada, certo? Também com 5 minutos para desenvolver cada uma das respostas. E um quarto momento, que é voltado para perguntas que está aí assistindo. Essas perguntas, elas podem ser inseridas no chat a qualquer momento. Vocês vão escrevendo e a gente tem uma pessoa que vai estar fazendo aqui a identificação das perguntas, que neste quarto momento serão apresentadas aí aos professores e a nós que estamos aqui hoje discutindo esse tema tão relevante nessa mesa. Entre o terceiro e o quarto momento, a gente tem aí uma proposta de um intervalo de 5 minutinhos, né, para que as pessoas possam beber uma água, até mesmo para a gente também poder
organizar as perguntas que serão trabalhadas em seguida, tá certo, gente? Então, as perguntas já podem ir sendo escritas, tá? E a gente faz a leitura delas no quarto momento e a discussão. Eu, então, vou iniciar esse primeiro momento, que envolve aí as considerações iniciais sobre esse tema, que é permanentemente importante, questão da cidadania no cotidiano, e não diferentemente agora, né, em tempos de pandemia, com esse vírus aí que, aparentemente democrático, ele não escolhe classe social para gerar aí suas vítimas, e voa de primeira classe de avião. Então, vai, nesse momento, iniciar as considerações iniciais, na verdade, e eu passo a palavra para os colegas poderem começar esse nosso debate com as considerações iniciais. Pode ser o professor Cleiton? Tá ok, porque tive problemas de internet. Essa semana, aí, inclusive umas aulas que eu estou ministrando às sextas-feiras não consegui fazer, vou gravar para colocar o link para o pessoal, deve ter gente que está aqui que está curioso ainda, porque eu ia falar. Mas, inclusive, nessas aulas, eu abordei uma série de 3 aulas que eu chamei de Filosofia em Tempos de Pandemia, né, que é um mote que você vai encontrar em um monte de site, um monte de texto, essa expressão Filosofia em Tempos de Pandemia, porque é inspirada em um artigo que ficou famoso, mais ou menos no começo dos anos 2000, por aí, eu não me lembro exatamente, que era Filosofia em Tempos de Adrenalina, que é quando a abordagem sobre esse ritmo acelerado que os jovens têm e como é que a gente educa em filosofia. E nessas filosofias em tempo de pandemia, eu vim me questionando um pouco sobre, lá no começo de abril, se não me engano, ou final de março, sobre aquela expressão que a gente vem usando, que é o novo normal. Né? Essa expressão do novo normal, naquele momento específico, quando estava sendo utilizado, me inquietava muito, porque não tinha normal. Né? Se a gente for pensar um normal, no sentido de que é algo que ele é habitual, né? O normal é algo que é habitual, que a gente não percebe bem, porque está no nosso cotidiano o tempo todo, e é algo que a gente começa a fugir da nossa vista. Por exemplo, se a gente vê alguém na rua de terno, mais descalço, automaticamente a gente presta atenção nisso, né? E naquela época, quando a gente via alguém de máscara, já era algo que chamava muita atenção. Agora, a máscara se tornou algo institucionalizado, dá para dizer assim, né? Parte desse novo normal. Então, eu acho que grande parte do que eu vou falar, dessa questão do que a gente vai tratar em seguida, sobre esse ponto de cidadania, eu vou pensar junto com essa ideia de que talvez eu não sei quais são os poderes que tentam forçar essa expressão novo normal, goela abaixo, a gente, juntamente com o que a gente precisa fazer e o que a gente tem direito a fazer. Obrigado, professor Cleiton. Passar a palavra aí para o professor Ciro, que é o nosso professor aqui da área de História. Por favor, professor Ciro. Boa noite aos professores, boa noite a todas, todos e todos que estão presentes na nossa mesa redonda de hoje, mesa redonda virtual, né? E primeiro, essa experiência é um pouco estranha, né, de Jesus, de estar falando sem estar olhando para o rosto das pessoas, mas a gente vai tentar encabeçar uma discussão aqui bacana. E o nosso tema hoje sobre cidadania no cotidiano em tempos de pandemia, eu pretendo destacar algumas características da formação histórica da sociedade brasileira e como isso pode nos levar a apontar de que, historicamente, nós já temos uma série de barreiras que torna o ideal de cidadania
como algo expandido para o máximo de pessoas possíveis na sociedade brasileira, como algo distante, e nesse momento de pandemia isso parece mais evidente e mais distante ainda. Eu vou, de certa maneira, nas minhas abordagens, tentar apontar para vocês como a pandemia ela escancara, como socialmente, tanto o Estado brasileiro como os próprios valores que circulam na nossa sociedade, eles criam condições mortíferas para alguns grupos específicos, trazendo a ideia de que o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à seguridade, o direito à educação, o direito ao corpo, são elementos que não são expandidos a todos os grupos socialmente no Brasil. É como se alguns grupos eles merecessem mais seguridade do que outros, alguns grupos merecessem mais comoção do que outros, alguns grupos merecessem mais proteção do que outros. Então, que elementos estão por trás da nossa formação histórica que leva a gente até essa compreensão de que algumas vidas e alguns corpos valem mais e outros menos? Porque veja bem, Antônio Jesus, você vê, a gente vê nessas... Sempre atento a você, Cid, sempre atento. A gente vê nessas imagens, como é a colocação inicial, depois a gente entra no conteúdo especificamente. A gente vê aquelas imagens lá do Leblon, que o Chico Buarque está falando, né, os inocentes do Leblon, e o Leblon, tudo vai muito bem na triste e linda Zona Sul, como diz Raul Seixas, né? A Zona Sul é o lado onde nada acontece no Rio de Janeiro, porque tudo parece perfeito e idealizado como uma novela do Manuel Carlos. É a área rica, né? E os bares do Leblon encheram no momento de pandemia, mesmo desrespeitando algumas medidas de segurança social. E se você for perguntar para as pessoas que estavam ali no bar desrespeitando, elas iriam alegar o direito de liberdade delas, o direito de cidadão, e assim sucessivamente. E aí cabe a gente fazer a mesma pergunta quanto, será que os garçons, os trabalhadores da limpeza, os seguranças, da vigilância sanitária, que estavam ali, em que medida os corpos deles estão a serviço desses corpos brancos da Zona Sul, de classe média, média e média alta, para garantir a liberdade deles? Então, o adoecimento do meu corpo, ele se torna um instrumento para o exercício da sua, entre aspas, liberdade. E isso é naturalizado. Então, que elementos da nossa história permitem essa naturalização? E isso nos leva a fazer uma série de reflexões sobre a história brasileira, porque vale lembrar vocês que quando a ditadura militar caiu de podre, que ela era, porque ela caiu de podre, perdeu apoio internacional, a inflação atingiu índices altos, os militares incompetentes, Tosco, inclusive, parte dos presidentes do período militar. Quando a ditadura cai, lá em 85, o Brasil ele é tomado por uma ânsia democrática. E se todos vocês fizerem uma lembrança, lá em 1984, da campanha das diretas já, para o brasileiro escolher diretamente e novamente seu presidente, que não aconteceu. A primeira eleição direta de 89, que elegeu o Collor. Uma série de movimentos sociais, como os movimentos da Pastoral da Terra, MST, centrais sindicais, que surgiram ali, principalmente após 1979, quando o ato institucional número 5 foi revogado na ditadura militar. Todos esses movimentos, eles, de certa forma, deixaram de lado certas diferenças e se uniram em torno da busca de democracia e cidadania para todos. Não é à toa que, em 1988, quando foi promulgada a nossa 7ª Constituição Federal da história, que é a atual, ela foi intitulada Constituição Cidadã.